Olá, está no ar o programa Vox Cidade. Eu sou Samira Said e nós estamos aqui na Vox TV e como vocês puderam ver, o cenário está diferente. É porque mais uma vez o Vox Cidade veio fazer o programa num lugar especial. Você já ouviu falar com certeza da Quinta do Olivardo? Pois é aqui pertinho de São Paulo, uns 60 minutos de São Paulo. A Quinta do Olivardo fica em São Roque e eu vou ter o prazer de entrevistar o chefe responsável por todo esse paraíso do vinho, da comida portuguesa, o chefe Olivardo Sacqui. Tudo bem, chefe? Tudo bem, Samira. Muito obrigado pela sua visita. Que bom poder contar um pouquinho da nossa história, de um sonho que acabou se transformando em realidade. Pois é. Fico muito feliz de te receber. Obrigada, eu que agradeço. O chefe foi super solícito na hora que a gente falou que ia fazer o programa Vox Cidade aqui e já tá virando uma tradição, viu? A gente visitar os lugares, os restaurantes e tá sendo diferente porque o público acaba conhecendo a casa, se apaixona e fala: olha, eu fui no restaurante tal porque você colocou no programa, eu adorei, e não vai ser diferente aqui na Quinta. Bom, primeiro eu quero falar para você que esse lugar que a gente está aqui é maravilhoso, né? Olha que temperatura que está a cave. Aqui é um espaço que se chama cave. Parece que a gente está com o ar-condicionado ligado, mas nada disso. É temperatura do próprio ambiente, que é para manter o nosso vinho ainda melhor. Bom, a história nós já vamos saber, porque aqui estão acomodados os vinhos dos mortos. Mas, Samira, o que é isso? Eu não vou saber explicar, mas o chefe Olivardo vai saber explicar, porque aqui, ó, a especialidade dele são os vinhos mais assim, especiais, se eu posso dizer assim, né, Sim. Chefe? Conta um pouquinho de como funciona e o que são os vinhos dos mortos. Sim, é um nome assustador, mas calma aí. É uma história, Samira, que nos leva a 1807. Sim. Exatamente quando Portugal foi invadida pelos franceses com as tropas de Napoleão. E quando as tropas de Napoleão chegaram na região vinícola, os portugueses esconderam o melhor, enterraram o que havia de mais precioso, que eram as suas garrafas de vinho. Então enterraram no meio das videiras, embaixo dos tonéis, ao lado dos lagares, enfim, para esconder das tropas de Napoleão. E pelo fato de ter sido enterrado, ele passa a ser reconhecido como vinho dos mortos. Então, é uma história que está nos levando a 1807. Sim. Eu, apaixonado por essa história, Samira, e sabendo que ela está morrendo em Portugal, tem apenas um pequeno produtor com essa história viva. Eu faço o quê? Passo a enterrar uma parte da minha própria produção no meio das videiras. E criou-se um ritual aqui na Quinta do Olivardo. Então, que acontece sempre no terceiro sábado de cada mês. Então a gente está resgatando essa velha tradição portuguesa. Então imagine você, que eu até quero te convidar para fazer parte desse ritual, né, numa noite dessa. Claro, já estarei aqui. Estaremos aqui, vamos confirmar. Com certeza, vai ser um prazer. Então é um ambiente todo preparado à luz de vela, com uma boa música portuguesa ao vivo, Sim. o fado, que é a música portuguesa. E por um momento, Samira, eu faço o quê? Eu paro essa música e todos que aqui estão presentes nessa noite, vêm comigo para fazer parte desse ritual. Todos com tocha, com enxada, com enxadão, com lampião na mão. Então aquele grande cortejo, né? Aquele grande ritual, que vai rumo aonde estão todos esses vinhos enterrados. Que legal! Então criou essa tradição. E assim, eu tenho pouca formação, né, de escola. Depois eu vou contar um pouco da minha história, de tudo como começou, né? Sim. Mas assim, eu tive uma ideia, eu falei, poxa vida, essas pessoas... A gente percebia o interesse dessas pessoas por essa história. Sim, eu falei, claro. por que não vender garrafa para essas pessoas que aqui estão, para que elas enterrem a sua própria garrafa e voltem daqui a 6 meses a desenterrar? Foi o que eu comecei a fazer. Então, a gente numera uma garrafa,
né, para que a Samira enterrou Vai a sua lá. garrafa, daqui quando 6 meses voltar, você saber qual é a sua garrafa. E ele fica mais gostoso. Então, Porque o vinho, quanto mais fermenta, mais gostoso é, não é exatamente. verdade? Aonde está o segredo? Ah, Embaixo, né, o vinho sendo enterrado, ele tem uma única temperatura, né, e sobre escuridão. É quando o vinho adquire novas propriedades, fica ainda mais saboroso. Mesmo porque lá em Portugal, quando as tropas foram expulsas de Portugal, né, as tropas de Napoleão foram expulsas, os portugueses foram reconquistar suas propriedades, reconquistaram as suas propriedades e foram desenterrar suas garrafas de vinho, julgando estragado. Mas foi o que eu acabei de dizer. Sim. Temperatura constante sobre escuridão, o vinho adquiriu novas propriedades. e tem uma uva específica para ficar melhor ainda quando se é enterrado? É assim, aqui nós temos, eu enterro esse aqui, que é um vinho de uva Chardonnay, é um vinho branco, maravilhoso. Ó, você vê que ele ainda é usado como antigamente, a cera, é uma Sim. cera que a gente vê da rolha. Ó. Aham. Depois eu tenho a uva Cabernet Sauvignon, eu tenho a uva, aqui, tá aqui ó, o Merlot, e aqui, esse é o Chardonnay. E para quem é fã de vinho doce, Samira, eu tenho a uva Bordeaux. Ah, Então aqui tem para todos os gostos. Então você vai enterrar o vinho que você quer. então a gente está falando dos vinhos. Vamos fazer o seguinte. A gente já descobriu por que aqui os vinhos dos mortos. Agora nós vamos falar um pouquinho da história de como tudo isso aqui surgiu. De como surgiu o vinho na sua vida. Sim. A partir da sua fabricação. Porque eu sei que você já trabalhava Sim. em uma outra vinícola antes. Sim. E quando veio esse sonho, que a gente já falou da história do seu sonho, da sua vida, a gente quer saber mais sobre fazer um vinho, ter essa coragem. Pô, deixa eu plantar, Sim. porque vai ter que esperar 3 anos Exato. para dar tudo certo. E tem que dar certo, né? Sim, Tem não, que dar não certo. tem o que dar errado. Não pode dar Não errado. pode dar errado. Ah, só para finalizar essa história, eu costumo dizer que vinho dos mortos que alegra os vivos, tá? É verdade. E como alegra, E como né? Traz alegra. felicidade. A gente festeja muito com um bom vinho, isso é muito importante. Sim. Mas olha só, onde a história aonde o vinho surge na minha vida, na história da Quinta do Olivardo. Porque era um sonho, né? Que eu vou contar daqui a pouquinho de como começou, mas enfim, o sonho era ter meu próprio vinho. Então, comprando essa pequena propriedade, eu comecei então a plantar uva. Hoje eu tenho aqui no sítio uva, então, um pouco da Cabernet, um pouco da Bordeaux, da Isabel, Lorena, que é uma uva branca. Nova, né? Que você Nova, falou. foi desenvolvida há muito pouco tempo na Embrapa do Rio Grande do Sul. E eu trouxe para Quinta, né? Para Quinta do Olivardo, porque ela... Brasileiríssima. Muito, muito. Tem uma paixão por esse vinho. Que também tem essa vantagem de se harmonizar muito com o nosso prato principal do restaurante, que é o bacalhau. Então é uma uva branca. Mas assim, Samira, eu tenho hoje, para você ter uma ideia de volume, 20 mil litros de vinho por ano. Sim. É o que muitos aqui em São Roque fazem por hora. Não estou desmerecendo, não é isso? Sim. É que quando eu resolvi fazer vinho, eu falei assim, eu não quero fazer vinhos para competir com vinhos. Eu quero fazer uma quantidade pequena. E foi uma opção. Então essa produção é quase toda vendida aqui no sítio. É uma exclusividade. Exato. Justamente porque você quer fazer a quantidade para você vender aqui e para ser exclusivo a sua marca da Quinta, né? Exatamente. Então, Mas você falou para mim que tem um restaurante também, desculpa. Imagine. Tem um restaurante também, né? Tenho esse restaurante aqui na Quinta do Olivardo. Tem agora, recentemente abriu um em São Paulo. No Brooklyn? No Brooklyn. Aham. Foi também um desafio, porque nós abrimos em outubro do ano passado, no meio da pandemia. Sim, Mas assim, é o que eu falo, se você tem um sonho, você tem que correr atrás. claro. E era a oportunidade, né? Porque eu costumo dizer que as oportunidades surgem nas crises. dificuldades, né? Então, enfim, conseguimos. Então eu faço as vendas dos produtos aqui em São Paulo e alguns eventos que eu faço, inclusive acho que não sei se é Santo André ou o São Caetano, eu tenho um evento que eu faço lá,
Poxa vida, Bosque, agora esqueci o nome do... É um Deve evento ser em de... Santo André. É um encontro de carro antigo. Não, Chico Mendes, Chico em São Mendes. Caetano. Boa. Chico Eu Mendes. faço um evento lá e levo um pouquinho dos nossos vinhos para o pessoal lá. Que prazer, O ano hein, passado tá não vendo? tivemos lá por causa da pandemia, mas olha, o próximo ano estamos juntos lá. Para você que ainda não conhece a Quinta do Olivar, não conhece os nossos produtos, tem essa chance. Aí vai vir correndo. Mas enfim, então assim, é uma quantidade pequena, né, que eu... Porque assim também, quando eu disse para você, eu não quis fazer vinhos para competir com vinhos. Então eu consigo obedecer à natureza, a hora certa de fazer a colheita. Qual é o mês certo? A colheita no mês de janeiro. De janeiro. Entre janeiro e fevereiro. Que eu vou estar aqui também. Tem um evento maravilhoso que acontece pisada. aqui na Quinta. Que eu já combinei com a Samira que ela vai vir aqui e vai fazer o próprio vinho dela. Eu vou mesmo. Vou colocar qual o seu sobrenome? Saíde. Olha aí, é o vinho da família Saíde. Pronto, vamos organizar esse evento. Ótimo. Mas assim, então a gente respeita a natureza, a hora certa de colher a uva, tempo certo de fermentação, porque o que é um vinho, Samira? Muitos não sabem. O açúcar natural da uva, quando você colhe essa uva e ela começa a entrar em fermentação, todo aquele açúcar da uva começa a se transformar em álcool. É aí que começa a virar vinho. Então eu respeito esse momento, né, de fermentação, depois de decantação. Sim. E a hora certa de engarrafar. Porque eu não tenho uma demanda muito grande. Certo. Então, como eu me dou o luxo como só vendo aqui, então eu me dou o luxo de esperar o tempo certo de engarrafar. Então esse aí é um dos grandes segredos também da nossa produção. Sim. Aí você veio com essa ideia de ter o seu próprio vinho, isso lá em 2007. 2007. Então, era assim, eu não sei se eu já posso contar a minha história aqui. Você pode contar do vinho. Do vinho. Conta do vinho. O sonho era de produzir meu próprio vinho. Sim. Então, comprando essa pequena propriedade, a primeira coisa que eu fiz, então, foi começar a plantar uva, o que você acabou de dizer. Sim. Leva 3 anos para a gente começar a produzir. Então, você plantou, 2 anos depois você começa a colher a uva, aí você começa a produzir seu vinho. Para você engarrafar, então, é mais quase 1 ano. Então, são 3 anos. E foi quando eu fiz também, né? Mas como você sobreviveu, Olivardo, né? Durante esse período? Fazendo parceria com alguns produtores da região. Suco de uva, até mesmo vinho, né? De um parceiro, queijo, salame, doces. Então foi onde a gente conseguiu manter até a produção tá prontinha, né? Exatamente. Então, e aí quando ela explodiu foi um sucesso. Quando ela foi lançada, quer dizer, né? Foi lançada, foi um sucesso. Sim. Mesmo porque, Samira, eu costumo dizer que a Quinta do Olivar, ela não só vende o vinho, não só vende o bacalhau, mas ela vende história, vende experiência. E aqui é uma das histórias que eu acabei de falar para você, né? E outra coisa, aí a gente vai um pouco longe, né? Aí, de repente, eu passo a colher a uva. Eu falei, por que também não compartilhar esse momento com as pessoas? Então, onde surgiu a colheita da uva de uma forma bem artesanal, bem caseira. Então, o que acontece, que eu acabei de dizer, que você é a nossa convidada. Em janeiro ela vai fazer o vinho dela. Eu recebo gente de todos os cantos do Brasil, entre os meses de janeiro e fevereiro. As pessoas chegam aqui, eu trago um grupo folclórico da Ilha da Madeira, todos com um traje típico daquela região. E turista, né, como eu disse, todos os cantos do Brasil. Você chegando aqui, você recebe um chapéu de palha, uma cesta e uma tesoura. E todos são conduzidos para os vinhedos. Que enquanto estamos a colher, esse grupo está a cantar, a tocar, a dançar, fazendo desse momento uma verdadeira festa. Aí todos já com a cesta cheia, e a experiência de poder provar a uva da própria parreira. Sim. Então tem toda uma experiência aqui. Aí todos com a cesta cheia, um grande cortejo rumo ao lagar, que é uma construção toda em pedra, onde tudo que é colhido por cada um é depositado. Aí você lava os pés, e aí você vai pisar naquilo tudo que colheu.
Então é a nossa colheita da uva. É um momento mágico que fica marcado para sempre na sua vida. Que é algo também que vem lá do passado, que hoje é mais assim difícil existir essa pisada da uva, Sim, né? mesmo porque, bom você tocar nesse assunto, o segredo dos melhores vinhos estão nos calcanhares humanos. Olha, Isso que é interessante. comprovado. Por quê? O corpo, né, o peso do nosso corpo é onde está o segredo. Vamos lá. Por quê? Ele extrai corpo, sabor e longevidade da bebida. Então, por isso que eu falo, os segredos dos melhores vinhos estão nos calcanhares humanos. Extrai corpo, sabor e longevidade da bebida. O peso do nosso corpo não destrói a semente da uva. Sim, você me falou Isso. isso. É o que deixa o resultado ainda melhor. Agora, hoje em dia, com esse mundo moderno, depende da quantidade da sua produção, você é obrigado a usar máquinas, que é quando destrói a semente, o resultado fica ainda outro. Fica não estou outro. desmerecendo, não estou. É diferente. Não, cada vinícola também eu acho que tem a sua técnica, né? Pra Exatamente. justamente não acontecer de tirar aquele sabor. Mesmo porque esse é um ritual que a gente faz aqui, é para mostrar como era feito antigamente, como foi o começo de tudo, né? Então a gente resgata essa cultura, né, que hoje existe em Portugal ainda. Os melhores vinhos de Portugal são feitos dessa maneira, Samira. O seu primeiro vinho, qual foi? Foi de uma uva Isabel. Ah. Nossa, tem um carinho muito grande por ele. É o nome da minha avó, Ah, é? Isabel, É mesmo? falecida, e que ela era um amorzinho. Nossa, essa uva para fazer uma geleia. Nossa, é maravilhoso. Suco de uva. E ela qual é o nome dessa uva? Não, ela é Isabel mesmo. Aí lá a marca do vinho aqui em Todo Olivardo, e embaixo com a uva Isabel. Isabel. E geralmente são dessa forma que E ela vem de gente... onde? Portugal? Não, eu acredito que é uma uva americana. É uma uva americana. Americana. O que são uvas americanas? São uvas mais comuns, são uvas de mesa. Aí você vai para uma uva europeia, que são uvas finas, Sim. como Cabernet, Merlot, enfim. Então denomina as uvas dessa forma. Uvas americanas, que a maioria de São Roque são feitas com elas, né? Hoje não tão mais, né? Que hoje já estão uvas viníferas. Então é isso. E no Brasil? No Brasil tem uma uva específica? Hoje, então, São Roque, ela está trabalhando para ter a sua uva de identidade, que chama Cabernet Franc. Olha, que Inclusive, bacana. tem uma vinícola aqui de São Roque que ficou entre os melhores vinhos com essa uva. Olha só! Então tem o Cabernet Sauvignon e agora o Cabernet Franc. Porque eu acredito que o Brasil, de uns anos pra cá, começou a ter esse gosto melhor pelo vinho, né? Mais apurado, você vê mais pessoas falando, mais pessoas comentando qual é o vinho que combina. Você chega num restaurante, você vê que as pessoas pedem vinho, né? Sim. É assim, o consumo nosso do Brasil ainda é pequeno. Eu acho que está 3 per capita, né? Comparado a outros países que estão 12, 18, é uma quantidade pequena. Mas assim, muitos, né? Eu aposto muito, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, Olivar, qual o melhor vinho? Eu falo, o melhor vinho é aquele que te agrada. Não adianta eu chegar para você e falar assim, Samira, o melhor vinho é esse Chardonnay, e você não gostar. Então, não adianta. Então tem as pessoas que começam aperfeiçoando o seu paladar com vinho doce. Eu comecei Aí, ó. com vinho doce. Pronto. Hoje não consigo tomar vinho doce. Mas olha, você sabe que aumentou o consumo do Brasil? Foi com essas pessoas que começaram com vinho doce, depois foram se aperfeiçoando com seus paladares e hoje está no vinho seco. Sim. Então é isso, o começo é... Hoje eu tô do branco, que eu vou falar uma coisa pra você, é a minha paixão. É mesmo? E o rosé eu tô começando a experimentar. Rosé, tá na moda. Meu Deus! Eu tenho rosé aqui. Tem? Tenho. Oh, Depois nós vamos provar. Vamos. E falando em vinho também, eu tenho um vinho muito especial aqui, que é de uva taná, que leva o nome Henri. Henri foi o primeiro neto da família Olivardo. Olha só! Que eu tenho um carinho muito grande, né? E coloquei então em nome dele, Henri. Olha só! Então você vê. Então, mas assim, só para finalizar aí a conversa do vinho,
o melhor vinho do mundo é o que te agrada. Não adianta eu te dizer que é o outro, mas você está certo. Começa aí com um vinho que você quiser e depois você vai se aperfeiçoando com o seu paladar. Olha, não me misture o vinho, hein, com outra bebida. Primeiro que não é legal e segundo que você vai acabar com o paladar do vinho. Sabe o que eu queria te perguntar, que eu quero te perguntar? Quantos pés de uva você tem aqui? Hoje em torno de 8 a 9 mil pés de uva. É muito cuidado, porque a gente sabe que a uva é uma coisa tão delicada, é a temperatura, é o modo de conservação, Sim. sem agrotóxico, que é o mais importante. Importante. Não, eu tenho essa quantidade, como eu te disse, é uma quantidade pequena, mas que para minhas vendas, para o meu consumo, que eu também adoro vinho, é o suficiente. Finalizando esse evento que nós temos em janeiro, toda aquela uva pisada, ela é transformada em vinho e suco de uva. Para que as pessoas voltem, Samira, em novembro, que é a hora de poder engarrafar o vinho. Então tem uma festa tradicional, então tem da colheita da uva, que foi o primeiro momento, depois toda aquela uva transforma-se em vinho e suco, e vocês têm a oportunidade de voltar aqui em novembro para provar do vinho que ajudaram a fazer. Que é uma festa tradicional também de Portugal, que se chama Festa de São Martinho, que é hora de provar o novo vinho. Então, que aconteceu no último dia 6. Exatamente. Então você não para por aí. Você Sim. vem, passa o dia aqui, um almoço, muito trabalho. Eu costumo dizer que sou uma pessoa feliz, né? Lógico. Porque as pessoas vêm de longe, fazem a colheita para mim, fazem o vinho para mim, saem felizes e eu mais ainda, né? É lógico, porque você está fazendo aquilo que você gosta, as pessoas vêm, elas conhecem um cronograma para fazer o vinho que geralmente está na cabeça e falar, será que isso existe mesmo? E a higienização dos pés, ora pois, como que fica? Não, mas fique tranquilo. Eu costumo dizer aqui, eu brinco, né? Olha, pessoal, você vai pisar na uva, voa. Então fique uma semana sem lavar seus pés, né? Mas é brincadeira. Tem um espaço bacana, depois eu vou te arrumar algumas imagens. Isso. Então tem um local onde as pessoas tiram os seus calçados, aí passa por uma água, onde vai esterilizar os seus pés. Então, eu tava brincando. Mas olha só, vou voltar a dizer, os segredos dos melhores vinhos estão nos nossos calcanhares, não tenha dúvida disso, viu? É uma experiência. E agora a gente vai ter que ir num outro cantinho ali, aqui atrás, ó, pra gente provar um pouquinho dessa delícia, finalizar o programa, convidando vocês e, claro, experimentando esse vinho que tanto o Olivardo falou. E a gente vai, vocês viram aí, enquanto a gente estava conversando, inseriu várias imagens, né? Sim. Da quinta. E a gente sabe que a pandemia, só para nacionalizarmos tudo isso, foi difícil para todos. Sim. Né? E eu acredito que você, com tantos funcionários, são mais de 200 funcionários, né? Também passou por tudo isso. Eu queria que você falasse para a gente rapidamente. Passar por essa pandemia te deu outros conhecimentos, uma vivência diferente, porque ver isso aqui cheio todos os dias e de repente ver que secou e graças a Deus está voltando, a gente está aqui justamente para incentivar as pessoas a virem. Como foi essa passagem desse tempo? Foi difícil, Samira, foi difícil porque aí com mais de 200 colaboradores, né, consegui segurar por um bom tempo. Mas de repente não conseguia mais, tive que dispensar uma grande parte desses nossos colaboradores, mas graças a Deus depois as coisas voltando, recontratamos, né? Enfim, mas foi difícil, a gente ficou descapitalizado, né? Foi um momento muito difícil, a gente ficou quase um ano parado, foram acho que os primeiros 6 meses, depois mais 3, mais 4, não foi fácil, mas assim, eu acho que a gente tira a lição disso, né? Eu acho que a gente começa a valorizar mais ainda a nossa vida, né? A dar mais valor para as pequenas coisas. Eu acho que isso foi bom. Eu acho que as pessoas estão mais humildes. Eu acho que eu percebi muito isso. Elas estão mais felizes quando vêm, né? Elas chegam mais felizes. Elas aproveitam mais o momento, não aproveitam? Olha, eu vou falar para você. A gente foi difícil, confesso, né? Mas assim, depois da retomada, Samira, está sendo muito forte. Ai, eu acho que as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. Eu tive que aumentar aqui, eu tinha 3 restaurantes, eu fiz mais um agora para poder atender a demanda. Por quê? Porque você falou, você está aí a 60 minutos, né, lá da sua cidade.
E São Roque hoje virou um bate-volta, né? Uma cidade que as pessoas podem chegar de manhã, passar o dia em São Roque e voltar no final do dia. Você pode tomar o seu vinho tranquilo, depois você descansa, fica aqui, porque aqui tem lugar para as crianças, vocês estão vendo aí nos vídeos, é para as crianças se divertirem, vocês descansarem também. Então, como nós vamos voltar? Você vai passar o dia aqui, você vai tirar um dia de lazer. Exatamente. E se quiser, pode ficar na Quinta do Olivardo também, que temos pousada. Tem as pousadas, né? Tem, agora é uma experiência que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Imagine você dormir dentro de um barril onde foi um dia usado para armazenar 100 mil litros de vinho. Olha. E hoje você pode dormir dentro dele. Esse vinho descansava nesse barril? Sim, ele ficou muito tempo. Foi usado por uma família tradicional da região, Olha. né? Enfim, é uma experiência. Você percebe o porquê deu tão certo o Olivardo, né? Sim, que é tudo feito com amor. Experiência. Aqui você vive experiência, então por isso que deu certo. Agora a minha experiência vai ser o vinho. Nós vamos experimentar esse vinho. Ó, e vamos provar isso aqui, ó. E vou repetir, vinho dos mortos que alegra os vivos. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Promessa de beijos, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. Bom, agora a gente vai degustar um vinho. Antes, eu só queria abrir um parênteses aqui, que você acabou de me falar uma coisa super importante, do seu registro do vinho dos mortos. Sim. Então, você tem 2 aí, né? Então, pode me mostrar? Posso. O primeiro, qual foi? O primeiro foi, eu não tinha certeza que eu ia conseguir registrar como vinho dos mortos. Né? Então, o que eu fiz? Olha só, vinho, Quinta, que é do Olivardo, né? Dos mortos. Aí quando saiu essa marca, marcas e patentes, consegui registrar, eu falei, não, eu não quero. Eu vou tentar vinho dos mortos, para ficar melhor, né? Sim, porque essa é a tradição. Essa é a tradição. E consegui, né? Saiu a marca vinho dos mortos. Dá para pegar aí, Ed? Olha só. Isso foi um presente, Samira. É um presente. Olha, marcas e patentes é tão importante porque você tem o registro da qualidade, o registro da sua produção, que você realmente tem esse nome garantido. Nossa, gente. E sem falar que todo esse ritual só é feito aqui na Quinta do Olivardo. Olha só, no Brasil. No Brasil, olha só. No Brasil tem. Você precisa conhecer essa história. Agora a gente já conheceu mais uma história muito importante aqui da Quinta e nós vamos saborear um bom vinho. Olha, né? Sabendo que você gosta de vinho branco, sim, eu vou abrir um vinho especial para você. O Gil vai abrir para nós o Chardonnay. Gil, por favor, abre aí. Um vinho, Chardonnay? Isso. Uva, como eu disse, um vinho que se harmoniza muito bem com o nosso prato principal. Nós ainda temos que almoçar, né? É mesmo? Temos que mostrar o que tem de bom aqui na Quinta. Vamos almoçar. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para o próximo programa. Legal. Nós vamos almoçar, eu vou dividir. Vou colocar outro programa. Tá ótimo, olha que bom. Olha só, gente, ainda tem aquele cultivo da arroz. Sim, importante, né? Meu Deus, importante. Isso é muito importante. Isso aí tá no sabor do vinho. Com certeza. Quando você descansa o vinho na horizontal, realmente o sabor fica diferenciado? Uma boa pergunta. O que acontece? Na verdade, Samira,
o jeito certo de conservar um vinho é sempre em contato com a rolha. Então, independente da posição, desde que fique em contato com a rolha. Ou por quê? Não é que o vinho vai melhorar, não. É que ele vai ser conservado. Se a rolha se manter a rolha sempre em contato com o vinho, a rolha fica umedecida, né? Então, diferente de você manter ele assim, o que acontece? A rolha começa a ficar ressecada e dá entrada de ar. Aí ele estraga o teu vinho. Então, sempre que você for armazenar um vinho, sempre desse jeito, sempre em contato com a rolha. Certo. Então, esse é o segredo de manter o vinho, então, deitado. Mais uma dica que Olha aí. A segunda é, nos ensine a degustar o vinho. Olha só. Isso. Deita assim o seu copo. Ai, pra meu gente... Deus, que medo. Olha aí. Ai, gente. Aí você vê aqui a lágrima. A gente costuma dizer que são lágrimas do vinho. Olha, tá vendo? Olha aí, tá perfeito. Olha aí, ó. Tô vendo. Quem falou que a Samira não sabe? Viu? E agora nós vamos dar uma giradinha pra gente soltar esse aroma desse vinho. Olha que vinho aromatizado. Eu tô sentindo Olha, o cheirinho daqui. de longe, né? Olha isso. Aí é o sentido, é o aroma. E aí a gente vai pro paladar. Um pouquinho só na boca. Sentir. Olha isso. Nossa, que delícia. Refrescante. Refrescante aromatizado. mesmo. Esse é o vinho Chardonnay. Olha, gente, continuo sentindo o final dele ainda. Não é? É um vinho persistente. É. A gente fala persistente, você coloca na boca e você continua lembrando dele. Sim, É sim. E ele combina com o quê? Olha, principalmente com peixe. Peixe, né? Por isso que eu falo, como o nosso prato principal é o bacalhau, a gente gosta muito de indicar esse vinho com o nosso bacalhau grelhado. Vamos aproveitar e fazer um brinde. Um brinde à Quinta do Olivardo. Obrigado. Que seja o primeiro de muitos programas que nós vamos gravar Poxa aqui. vida. E quem sabe você vai no nosso estúdio Opa, também. vai ser um prazer. E também quero te agradecer pela sua visita e te parabenizar pelo seu trabalho. Sou seu fã, obrigada, já não é de hoje. Eu também. Tá? E agradecer também em poder mostrar um pouquinho da nossa cultura, dos nossos costumes, da nossa gastronomia, tá bom? Enfim, muito obrigado. Prazer. Saúde. É todo nosso saúde. Vamos tomar mais um pouquinho. Tem que tomar, né? Saúde para vocês também. Para vocês também aí de casa. Ai, que delícia. Até deu um barulhinho na minha tela. Bom, primeiro nós todos aqui, o Ed, nosso diretor, o Gil, o Olivardo, eu, todos nós estamos testados e vacinados para fazer esse programa, Sim. seguindo todos os protocolos de medidas de segurança, que continua sendo muito importante. Sim. Mesmo se não tiver mais que ser obrigatório o uso de máscara em alguns lugares, eu acho que nós aprendemos com tudo isso, a higienização, o respeito com o próximo. A gente tem que seguir porque nós estamos vendo que existem outros países aí que estão tendo novas ondas, né? Tem que ter o cuidado ainda. Isso, e aqui eu sei que você segue todos os protocolos aqui também na Quinta. Eu queria que você convidasse todos a virem conhecer, e quem já conhece vir novamente, que as portas estão abertas. Sim. Fique à vontade, Olivardo. Quero sim fazer um convite muito especial para você que está aí nos assistindo, que venha para a Quinta do Olivardo. É um pedacinho de Portugal bem pertinho de você. Atividade para a família toda, tá? Desde uma boa gastronomia, tirolesa para os baixinhos, como diz os portugueses, para os miúdos e miúdas, não só, também para os adultos. Pedalinho, tem a fazendinha, esse contato com a natureza. Também se hospedar aqui na Quinta do Olivardo, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Vem para cá conhecer um pouquinho dessa nossa experiência. Saúde! Bom, pessoal, eu quero agradecer ao Olivardo, a toda a sua equipe que me recebeu aqui muito bem e dizer que o Vox Cidade fica por aqui. A semana que vem nós temos novidades também. Fiquem ligadinhos nos nossos canais oficiais e eu espero você. Até lá! É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela o luar,
existência singela. Não é só amor, pão e vinho e o caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas no jardim, o São José de azulejos, mais o sol da primavera.